Mas é possível. Bom dia, belas pessoas. Sextou. Você percebeu como que é divertido esse começo dos vídeos? A gente sempre fica meio... Será que já está? Será que não está? Será que já está? Como pode ser mais divertido, né? Se a gente parasse de julgar e achar que tudo tem que ser perfeito. Que mágica a gente poderia criar na nossa vida, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ontem... eu participei do workshop de negócios e plataforma, né? Negócios e plataforma ou plataformas e negócios. Eu sempre troco os nomes, né? Vocês viram já. Ontem no Story foi a mesma coisa. Só que assim, cara, foi um nível de profundidade e de conscientização muito, muito profundo, né? Porque quando você está disposto a olhar para a sua vida, para os seus negócios, a partir de um ponto de vista diferente do que todo mundo fala que tem que ser, o que é, o que deveria ser, o que não deveria ser, mas você tem que fazer assim ou tem que fazer assado, você permite que as coisas mudem na sua vida. E normalmente a mudança vem sempre para algo mais grandioso, quando a gente solta o controle, né? E ontem eu tava percebendo, assim, já faz um tempo que eu tô percebendo, e ontem eu comentei sobre isso, né, de conversar com muita gente, assim, no meu círculo de amizade, todas as pessoas estão nesse lugar de tem outra coisa possível pra mim, tem outra fonte de receita que eu posso criar, tem outra fonte de renda que eu posso ter. E muitas vezes a gente fica perdido nisso, porque um dos pontos de vista que a gente teve a vida toda, e aí isso faz parte dessa energia da plataforma, né? Então, a plataforma é sempre uma solidificação de alguma energia no nosso universo, que obviamente a gente escolhe, mas a gente escolhe a partir dos pontos de vista, pontos de referência que a gente cria e a gente valida. Então é sempre uma escolha nossa, né? Tem um vídeo do Bashar que ele fala sobre isso, que uma crença só é crença até você tomar consciência dela. Quando você toma consciência dela, ela passa a ser escolha. Então, em todos os lugares que você, ou que a gente continua escolhendo perpetuar as nossas crenças, para validar os pontos de vista e pontos de referências e plataformas que a gente estabeleceu como verdadeiras. A gente pode, por favor, destruir e descriar? Pode, POC. Por que eu tô trazendo isso? A minha vida tá, assim, mudando dinamicamente nessa questão de negócios nas últimas semanas, digamos assim. Então, muita coisa acontecendo mesmo, né? E se você para de julgar as coisas e começa a perceber a energia das coisas, que presente incrível pode ter, sabe? E uma das plataformas, né, uma das estruturas que a gente solidificou no nosso universo é que para eu ser bom em alguma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. Né? Eu lembro de escutar muito isso, não da minha mãe e do meu pai, porque eles nunca tiveram esse ponto de vista de que você tem que fazer uma coisa só. Se você faz mais que uma, você não faz bem nenhuma. Dessa forma eles não tinham, tá? Muito pelo contrário, eles tentaram várias coisas ao mesmo tempo, não tiveram sucesso. E aí, você vai criando isso não só dos seus pais. E outra coisa, gente, acho que a gente tá já num nível de consciência, pelo menos no meu universo eu percebo isso, de que tá na hora de parar de falar que, por que minha mãe, por que o meu pai, que a gente volta nisso que eu falei agora há pouco. Se você já teve consciência de que esse era um comportamento deles, por que raio você tá mantendo no seu universo? Mas tem a questão da honra, escolha. Mas tem a questão de não querer ser maior que eles, escolha. E assim, é muito fácil falar, obviamente, e eu sei que quando a gente tá experienciando as coisas, a gente oscila muito nisso. E acho que faz parte do processo de
crescimento e amadurecimento de todo mundo. Mas, que escolha você pode fazer hoje para parar de justificar aquilo que você não tem coragem de escolher a partir dos pontos de vista e de referência dos seus pais? Até quando a gente vai olhar para a nossa vida e entregar a nossa vida para que outras pessoas comandem? E eu já falei isso uma outra vez, né? Não é que eles desejem isso pra gente, muitas vezes. A gente escolhe fazer isso com a gente. Às vezes eles nem sabem que a gente tem esse ponto de vista. Às vezes eles falaram coisas que eles nem se dão conta, porque o nível de consciência daquele momento, ou a vida deles naquele momento, era o que eles sabiam. Então, se você escolher destruir todas as plataformas e solidificações que você, bom dia, dona Aparecida, que você estabeleceu como verdadeira para você. Porque eu sou assim, porque quando eu era jovem aconteceu tal coisa. Bom dia, Giuseppe. Eu sou assim porque a minha mãe. Eu sou assim porque o meu pai. Eu sou assim porque... E se você parasse de justificar as coisas a partir do porquê? Bom dia, Débora. Se você começasse a perceber que toda essa estrutura que você solidificou na sua vida nem é real, sabe? O que mais é possível? E assim, tô aqui trazendo essa clareza porque fez um boom ontem no meu mundo esse negócios de plataforma, sabe? E eu já escutei falar sobre plataformas em muitas outras oportunidades. A ficha cai a hora que cai, né? Porque eu ainda sou da época da ficha cair. Embora eu tenha passado para o período do download, mas para mim é mais divertido falar da ficha cair. Então, o que mais é possível? Então, quando você olha para isso a partir desse espaço de... Ok, que escolha eu tenho agora? Por que a gente fica justificando? Qual é a razão da gente justificar a nossa vida a partir desses pontos de vista? Pra gente não ir pra frente? Será que a gente tem tanto medo do sucesso que a gente vive pensando que... porque quando a minha mãe, quando meu pai, quando... eu juro, eu vejo muita gente ainda... Olha a ambulância... O que mais é possível? A bigorna. Seu caso é bigorna. Ótimo, bigorna tá ótimo também. Mas assim, se a gente parar pra pensar, o quanto da nossa vida tem pessoas que ainda estão presas porque os bisavós, o tataravós, o nananá passaram por dificuldade. Porque quando vieram de não sei aonde. Porque passaram por isso. Ok. Essas são as histórias. E o que há além das histórias? Verdade que como um ser infinito, a gente tem que viver a partir das histórias que muitas vezes nos foram contadas a partir dos pontos de vista e pontos de referência daquelas pessoas que receberam a história. Saca que é tipo um telefone sem fio, né? Então, assim, vamos supor, minha bisavó contava as histórias da vida dela para minha avó. A minha avó recebeu as informações de acordo com as suas próprias experiências. Quando a minha avó foi contar para minha mãe, contou a partir dos pontos de vista e ponto de referência dela e das tal plataformas dela. Por que a gente fala plataforma? Porque a plataforma é uma solidificação mesmo, é algo mais concreto. Tá? Pelo menos é essa energia que eu captei. Então, isso é a minha percepção, não quer dizer que seja, tá? Porque eu já vi Gary Douglas falando assim, não foi isso que eu disse. Quando as pessoas falam, porque você falou isso, ele fala, não foi isso que eu disse. Então, obviamente que eu também estou pegando as informações de acordo com a minha bagagem e daquilo que faz sentido para mim, né? Que eu consigo processar, digamos assim. Então, veja que é exatamente isso que eu estou dizendo.
A mesma coisa, a mesma história. A minha avó ouviu, passou para minha mãe ouviu, passou para mim. O que eu captei disso? Será que era aquela história, entre aspas, que a minha bisavó passou para minha avó? Ou será que veio toda uma carga junto? Porque normalmente, a gente se incomoda muito mais com as coisas que acontecem com as pessoas que a gente ama do que com a gente, não é isso? Acho que todo mundo que tá por aqui, e muito provavelmente a maioria que vai ver isso no futuro, também acontece isso, né? Então, quando você tem filho, uma coisa que acontece com o seu filho é muito maior do que o que acontece com você. A minha mãe, eu me lembro, né, dela ter uma história, assim, bem tensa, de quando ela era criança, bem tensa, bem. E eu trouxe isso com tanta força pro meu universo, que vocês não fazem ideia. E ainda tem energia, como vocês podem perceber, né, em relação à pessoa que fez determinadas coisas com a minha mãe. E a pessoa até morreu já também, gente. Como pode ser mais incrível, né? Então, assim, aquelas lives nada linear, né, gente? Mas é possível. Mas quando você começa a se dar conta, o que eu quero dizer, o que eu quero deixar claro aqui, é que quando você começa a se dar conta de que você está funcionando a partir de determinada energia, não é mais uma crença. É uma escolha. Qual é a forma de sair disso? Em todos os lugares onde eu continuo escolhendo isso, eu destruo e descrio. E pode POC. Todas as incongruências que eu uso para manter a solidificação dessa situação na minha vida, eu destruo e descrio e pode POC, sabe? Porque eu percebo que é assim, ó, a gente realmente cria uma incongruência, porque a gente deseja prosperar, por exemplo. Só que aí eu julgo as pessoas que prosperam com facilidade porque elas devem estar fazendo alguma coisa errada. E aí, se vocês assistem, eu assisti Os Donos do Jogo, e agora eu tô assistindo uma outra série que passa na Escandinávia, eu acho, e tem a mesma energia por baixo, que é o quê? Muito dinheiro que vem da prática de atos ilícitos. Então, olha, todos os pontos de vista que a gente tem, que para ter muito dinheiro, a gente tem que fazer alguma coisa errada. E todo julgamento sobre o que é certo e errado, vamos destruir, descriar? É isso aí. Então, pode POC, sabe, gente? Começa a perceber aonde é que está essa incongruência na sua vida. Aonde é que está o que a gente chama dentro do axis de dissonância cognitiva? Então, se eu escolho ter uma vida financeira abastada, mas eu tenho julgamento de que quem tem uma vida trabalha com coisas ilícitas e eu não escolho trabalhar, então eu crio o desmoronamento da minha realidade financeira. Porque daí, vamos supor no meu caso, que facilito classe, que workshop, que faço atendimento. Então quer dizer que eu não permito que as pessoas escolham consciência. As pessoas podem escolher comprar drogas, mas não podem escolher consciência. Todos os pontos de vista e plataformas que a gente tem que mantém isso como nossa realidade. Todo mundo que está aqui, a maioria pelo menos que está passando por aqui, trabalha com consciência. Ou usa na vida. Então, em todos os lugares onde a gente acha que não é possível trabalhar com consciência, e a gente está alimentando a inconsciência e a anticonsciência a partir dessa nossa escolha. Vamos destruir, descriar. E pode POC, gente. Percebe quanta energia tem nisso? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da bicicletinha amarela. Ô, louco! E nessa série que eu citei, Os Donos do Jogo, a questão é Jogo do Bicho, do Rio de Janeiro. Uma série maravilhosa, gente. Sim, no meu interessante ponto de vista, claro. Porque traz muita consciência de muita coisa. Muita coisa. E a gente que tem ferramenta, então, para trabalhar é maravilhoso, sabe? Porque realmente leva para esse lugar, né? Então, já começa uma cena, assim, acho que é no primeiro capítulo, o cara é confrontado com o seguinte, porque ele acha
que mesmo dentro do espaço do crime, digamos assim, você tem que ter ética. Então você não vai matar uma criança, por exemplo. Você não vai matar o que eles chamam de... o que a gente chamaria de civil, né? Numa guerra, vamos supor assim. Então, e é realmente uma guerra, gente. O que mais é possível? Assim, se você vê entre os comandantes, é muito doido, sabe? É muito doido. Traz muita clareza para o nosso universo quando você sai do julgamento de que o que eles estão fazendo também é errado. Porque é escolha. É só escolha. Então, em todos os lugares onde a gente julga as escolhas das outras pessoas, porque a gente não tem coragem de escolher a nossa própria vida. Vamos destruir, descriar. Se você não fosse as suas crenças, que escolha você faria? Se você parasse de usar as justificativas sobre as suas escolhas, que escolha você faria? Eu costumo dizer muito para as pessoas que estão mais próximas, e eu acho até que eu cheguei a falar na live que eu fiz com a Cíntia sobre luto e entidades, que eu percebi que não que a minha mãe fizesse isso comigo, mas que eu não me permitia ir além na minha vida, sabendo que a situação da minha mãe não era aquela que eu gostaria que fosse e aquela que ela dizia que gostaria de ter. Então, era como se eu me segurasse para me manter, sabe, no espaço. E o quanto a escolha da minha mãe de não estar mais nessa realidade física trouxe para mim esse rompimento da barreira que eu tinha estabelecido para mim. E essa é uma coisa que eu quero deixar muito claro, gente. A gente tem que parar de achar que é o outro que faz alguma coisa com a gente. A gente é que deixa o outro fazer sempre, ainda que o outro que faça. Porque se eu saio desse lugar de permitir que as pessoas me tratem de determinada forma, começo a ser quem eu sou. Olha, deu até um... E verdade, você sabe quem você é? Além de todas as conclusões, definições, julgamentos, expectativas. Verdade, quem você é? Então, tudo que impede que você tenha total clareza sobre isso, vamos destruir, descriar. Pode POC. Gente, acho que era isso hoje. O que mais é possível, né? Eu adoro vir conversar. E sexta-feira é um dia que eu gosto de fazer isso. Hoje tem muita coisa acontecendo. Isso também é uma outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês. É assim, ó. Eu planejei tal coisa e na sexta-feira eu ia fazer isso. Aí surge alguma coisa que fala, putz, você não vai fazer nada disso. Você reage a isso ou você age e cria uma possibilidade diferente? Então, todos os lugares onde você está preso na reação ao invés da ação dentro da sua vida, vamos destruir discreto também. Pode POC. Percebe isso, gente. Percebe isso hoje durante todo o dia. Faz esse exercício. Aqui eu estou reagindo ou eu estou agindo? Porque a reação é sempre um efeito. E isso é uma plataforma solidificada, né? Porque toda ação tem uma reação proporcional. A gente aprende isso, nem sei se é na aula de física. Não tenho clareza. Se alguém souber, me diga aí. Mas, e se na vida não precisasse ser assim? E se você não precisa... Eu tô com uma caneta na mão, como pode melhorar? E se você não precisasse reagir a nada? E se cada momento você pudesse escolher diferente? Cortaram a sua frente no trânsito. Isso é muito comum aqui na minha cidade de Araras. Não sei como é que é aí no canto de vocês, mas aqui oremos. Xingar, buzinar é uma escolha. E é uma reação. E é uma reação automática, é uma reação instantânea mesmo. Normalmente é o mais comum. Só que se você está presente com você e presente com a sua energia, você fala, que interessante, ele cortou minha frente. Tá bom. Mudou o que na sua vida? Ele ter cortado?
sei lá, se atrasou 1 segundo, 2? E quantas vezes a gente fica contaminado por isso que aconteceu o dia todo? Então, no meu perceber, tudo isso faz parte da forma como a gente aprendeu a lidar com a vida nessa realidade. E se a gente começasse a mudar isso? Hoje. Ontem uma amiga minha falou assim, o ano já acabou. Eu falei, não acabou, cara. Dá pra acontecer muita coisa até o dia 31 de dezembro. Muita. Né? A experiência de quem a vida mudou de um dia para o outro drasticamente. Então, um dia é muito tempo, gente. O que você pode fazer hoje? Qual é a crença que você hoje pode deixar para trás? E reconhecer que ela não serve mais para você. Uma vez eu citei uns caderninhos que eu tenho, né? E eu vou falar de novo isso hoje, pra gente terminar. Essas cadernetinhas, assim, é muito legal pra gente pôr pra fora, sabe? As energias que tem. Então, percebe os sentimentos que você tem durante o dia e anota. Anota, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô dananá, eu tô nananá, eu tô nananá. Percebe isso. E se você tem qualquer tipo de ferramenta energética, usa ela para limpar isso. Se você não tem nenhuma, usa qualquer coisa, tipo cancela, que eu acho que é do Theta Healing isso. Dá o Podpoc, que é do Access. Fala, eu destruí, descrevo e vrá. Sei lá, usa qualquer coisa, mas não carrega aquilo com você. E um outro caderninho para a gratidão. Olha que bonitinho, esses são os meus caderninhos novos. E aí você vai escrever pelo que você é grato. Pelo que você pode ser grato. Eu sou extremamente grata pelas pessoas que estão parando para me ouvir falar. Isso é maravilhoso, gente. Se é 1, 2, 3, 10, 100, não importa. O quanto eu tô feliz e de verdade grata por cada um de vocês que estão passando por aqui. Isso pra mim é uau, sabe? Então, tudo que impede você de reconhecer a grandeza que você é, aonde você tá inserido. Vamos destruir, descriar também. E pode. Gente, maravilhoso estar com vocês, brincar com vocês. Agora, bora pra parte mais adulta. Pode. Sabe que, ó, o Paulo, meu marido, ele trouxe uma clareza pra mim que foi muito legal recentemente. Porque ele falou assim pra mim, você já percebeu a energia, o jeito que você fala quando você vai fazer o seu trabalho do tribunal? Você fala assim, agora eu vou trabalhar. Eu não sei se vocês conseguem perceber a energia aí, mas quando a gente fala agora eu vou trabalhar, faz assim, ó. Olha, deu até o... tudo que isso é, pode. E quando você... E ele falou assim pra mim, e quando você vai fazer as lives, as classes, você fala, eu vou lá, eu vou fazer um atendimento, você não fala, eu vou trabalhar. E eu falei, nossa, é verdade, né? Então, quanto peso a gente coloca nas coisas que a gente tá fazendo? E se você tá num... E eu gosto do meu trabalho, viu, gente, do tribunal. Só pra esclarecer. Eu acho mega divertido, assim, as pesquisas e tudo mais que eu tenho que olhar. Mas, quando a gente coloca essa carga de trabalho, se vocês forem pesquisar os termos, vocês vão ver que não é nada divertido. Como eu posso olhar pra isso diferente? E aí, eu já falei isso uma outra vez, eu fiz uma publicaçãozinha curtinha, que eu comecei a incluir a energia das entidades, e o processo é uma entidade, por exemplo, né? Ele tem duas, inclusive ele é uma entidade que tem energia de 2 outras ou mais pessoas que estão discutindo por alguma coisa. Quando eu comecei a incluir isso,
E nos dias que eu incluo isso mais dinamicamente, tudo flui com mais facilidade. Então, o que mais é possível no seu universo que você não está considerando? Isso foi uma virada de chave para mim. E você está pronto para receber das pessoas que você acredita que, como elas não seguem a energia da consciência, na sua definição do que é consciência, que elas podem contribuir com você? Tudo que impede a gente de receber na integralidade de tudo e todos. Vamos destruir discretamente. Pode POC. Gratidão, gente. Uma excelente sexta-feira. O que mais é possível. Débora amanhã vai estar numa classe de negócio feito diferente em São Paulo. Como pode melhorar, gente? Tem essa classe, ela é incrível. Se não me falha a memória, ela não tem pré-requisito. Ela não tem que ter classe de barras nem nada do tipo. E é uma classe muito grandiosa. Então, se você tá de bobeira aí e tá escolhendo dar um upgrade no seu negócio, fica a dica. Como pode ser mais incrível. Exato. Escolha. Pode ser online e presencial. Que legal, eu achei que fosse só presencial. Olha, como pode melhorar mais ainda. É isso, gente. Então, escolhas criam. Se a gente pudesse sair da nossa zona de conforto, que não é nem um pouquinho confortável, o que é que a gente poderia criar, né? Um beijo maravilhosos. Gratidão, Débora. Adorei você por aqui, viu? Obrigada, gente. E destrói e descria tudo que tá limitando você. Dinamicamente. 24 horas por dia. Se você tá com uma dificuldade financeira, olha para isso. E destrói e descria todos os lugares onde você tá mantendo essa dificuldade financeira na sua vida. A gente mantém por alguma razão que a gente criou na nossa mente, né? Alguma dificuldade que a gente estabeleceu. Não precisa, a gente acha que a gente precisa fazer grandes processos, grandes mudanças. Não. Destrói e descria todos os lugares onde você desconvidou o dinheiro, onde você julgou o dinheiro. Destrói e descria todos os lugares onde você julga os relacionamentos das outras pessoas, que faz com que você não crie um para você. Divertido e leve. Tenha uma sexta-feira grandiosa, um final de semana maravilhoso. E o que mais é possível? E eu tô por aqui. E amanhã a gente tem um presentear e receber com reiki à tarde, tá? A gente vai fazer um café da tarde com reiki. Então, se alguém tiver interesse, também me manda uma mensagem. Beijo, o que mais é possível?